Bom, e aí a outra tarefa era sobre o quicksort, né? Também, deixa eu ver qual que era a tarefa, mas também não vou fazer ela. Aqui é só o separa, né? Só o separa, mas a gente pode fazer o do. Posso comentar usando de novo aqui da apostila, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o caso específico da tarefa, vocês podem falar. Mas, de novo, o que eu quero aqui no quicksort, é importante vocês entenderem o algoritmo, tá, pessoal? Mas mais importante mesmo é vocês entenderem a ideia, tá? A gente não vai ter prova, né, sobre esse conteúdo, só tarefas, depois vai ter, e a gente vai ter o trabalho, né, que talvez tenha, né, alguma coisa de ordenação, mas não, né, como não vai ter prova, eu não vou cobrar especificidades assim do algoritmo em si, né? Mas é muito importante vocês entenderem a ideia do quicksort e como pelo menos uma versão do separa funciona, essa versão aqui da apostila. Tem várias versões. O quicksort, se a gente olhar a função externa do quicksort, a função do quicksort mesmo, ela tem uma certa semelhança com o merge sort, né? Ela é uma função, tem um if aqui do critério de parada, e depois tem uma função auxiliar, que agora não é a intercala, é a separa, e duas chamadas recursivas, né? O quicksort. A estrutura é muito parecida com o merge sort, né? Só que tem uma diferença fundamental aí. Que é o quê? Eu falo no vídeo, né? É o momento em que a função auxiliar é chamada, né? No merge sort, a função auxiliar é chamada depois das chamadas recursivas. Isso faz toda a diferença, né? Porque o que acontece? Quando você chega aqui nessa função, o vetor V não está ordenado, em princípio, né? Você não tem garantia nenhuma de que ele está ordenado, você quer ordenar ele. Então, essa função separa, ela trabalha com um vetor que não está ordenado, né? Ele está desordenado. Então, essa função separa faz alguma coisa que ajuda essas funções aqui a ordenar o vetor todo, né? E no merge sort, o intercala vem depois das chamadas recursivas. Então, no intercala, a gente sempre divide o vetor no meio, no merge sort, né? A gente divide o vetor no meio, ordena as duas metades primeiro, independente do como que ele estava, você vai ordenar os dois subvetores, e aí a função intercala faz o merge, né, entre esses dois subvetores. Ordenados já vão estar ordenados, né? Agora aqui não, né? Aqui a gente mexe no vetor inicialmente, reorganiza os elementos do vetor original e aí ordena os dois subvetores de forma independente. Então, uma coisa, ó, primeiro o separa ele retorna um índice, que é o índice que define o subvetor. Tá? Aí aqui tem um erro aqui nesse comentário, tá, da apostila. Ó. Esse R-1 aqui tá errado. É R aqui. No quicksort, o R faz parte do vetor. Tanto o P quanto o R faz parte do vetor. Tá? No merge sort era assim, né? No merge sort o P fazia parte do vetor, mas o R não. Agora, aqui no quicksort, o R faz parte, tá? Então isso aqui tá errado, esse comentário. O código está todo certo, tá? Só o comentário está errado. O subvetor V aqui, ó, né, começa no P e vai até o R. Tá? Por isso que tem que ter um mais um aqui. Se você olhar no merge sort, não tem. No merge sort é PQ, mas aqui não. Aqui é PQ e aí aqui é Q mais 1, porque o Q ficou nesse subvetor esquerdo aqui. Ó. Certo? E aí, o separa, então, ó, ele define aonde que vai ser a separação de subvetor esquerdo ou direito, onde você vai cortar o vetor original. E qual que é a ideia do separa?
A ideia do separa é, dado um vetor, né, no caso o vetor é esse aqui, assim, é você reordenar esse vetor de tal forma que no final, todo mundo... Aí o meu Q, ó, no final, vai ser esse cara aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Por coincidência é 4 o índice. O meu Q vai valer 4 aqui. Tá? Se esse subvetor começar em 0, né? Porque isso aqui poderia ser um subvetor qualquer de um vetorzão grande maior, né? Mas supondo que nosso vetor original é esse, né? Como está aqui no exemplo. Esse aqui é o índice 4. Então, para esse vetor, o que ele faz? Ele reordenou, ele mexeu nesses elementos de tal forma que todo mundo que está do Q até o início, até o P, né, do P até o Q, é menor ou igual a um pivô, a um pivô que a gente que é definido de forma arbitrária. Todo mundo que está aqui é menor ou igual ao 5. E todo mundo que está do lado direito é maior ou igual ao 5. E aí, o que significa, o que isso ajuda a gente, né, a resolver o problema de ordenação de forma recursiva? Que é essa a estratégia do Quicksort. Como esses caras são... Então, se todo mundo aqui é menor ou igual que um pivô qualquer, e todo mundo aqui é maior ou igual que um pivô qualquer, significa que todo mundo que está aqui é menor ou igual a todo mundo que está aqui. Certo? Então, basicamente, ele separa o vetor original em dois subvetores, sendo que uns elementos pequenos ficam do lado esquerdo e os elementos grandes ficam do lado direito. Sendo que pequeno e grande é definido pelo pivô. É o pivô que diz se o cara é pequeno ou grande. Certo? Então, você pega pequeno é todo mundo que é menor ou igual a x. Grande é todo mundo que é maior ou igual a x. Então, se todo mundo que está aqui é menor ou igual a todo mundo que está aqui, significa que agora ó, eu posso ordenar esse subvetor aqui sem olhar para esses caras. E posso ordenar esse vetor aqui, esse subvetor, sem olhar para esses caras. E no final vai ficar todo mundo ordenado. Concorda? Né? Porque esses caras são grandes, eles podem estar desordenados entre eles, mas eles têm que ficar do lado direito. Depois que você ordenar, eles vão parar aqui no final do vetor, porque eles são maiores ou iguais que todo mundo aqui. Você não vai colocar um desses caras cá, não precisa, porque eles são maiores ou iguais que todo mundo que está aqui. Então, eles podem ficar aqui. E esses caras, a mesma coisa, só que é o contrário. Eles são pequenos, eles são menores ou iguais que todo mundo que está lá. Então, eles não estão ordenados entre eles, mas você pode ordenar eles de forma independente que vai funcionar. Então, por isso que o código, né, é organizado dessa forma, né? Você separa o vetor dessa maneira, pequenos e grandes, né? Menores e maiores. E aí você ordena o subvetor esquerdo de forma independente, e você faz isso recursivamente, né? E depois ordena o subvetor direito de forma independente também, e de novo recursivamente. E ele funciona, que é uma beleza. O Quicksort, existem várias versões do Quicksort, tá? A principal diferença das versões é como fazer a separação. Existem vários algoritmos de separação, tá? Na apostila mesmo, nos exercícios, lá tem um ou dois, mas tem vários outros. E o que a gente vê aqui, que está na apostila, que é esse aqui, ó, é o algoritmo original, que foi proposto pelo cara que criou o Quicksort. Tá? E esse algoritmo ele é bem legal, né? Primeira coisa, e a maioria dos algoritmos de separação usam um pivô. Tá? E a primeira coisa que a gente faz nesse algoritmo aqui é definir o pivô. O pivô pode ser qualquer elemento do vetor original, tá? Qualquer um.
Você escolhe um elemento qualquer. Na versão que proposta pelo Hoare, ele pega o primeiro elemento. E é o que a gente faz aqui. Né? Então, a primeira coisa, você coloca no valor x aqui o primeiro elemento do vetor. E aí, você quer separar agora, né, em pequenos e grandes. Como que você faz? A primeira coisa, você começa andando com J, né? Então, a primeira coisa é você ir andando com o J para a esquerda. Então, a gente mantém esses dois índices, né? I e J, que da seguinte maneira, ó. A gente vai andando com esses índices um em direção ao outro. O I vai andar para a direita, o J vai andar para a esquerda. De tal forma, ó, que em qualquer momento do algoritmo, todo mundo que tiver à esquerda do I é menor ou igual ao pivô. E todo mundo que tiver à direita do J, sem contar ele, tá? Nem o I, nem o J contam, tá? Nesse momento. Quer dizer, né? Depende do momento que você considera. É que aqui no desenho não está dessa forma, mas logo depois da próxima operação, depois desse desenho aqui, o I e o J vão estar resolvidos também. Mas o fato é todo mundo que está do lado esquerdo aqui do I é menor ou igual que o pivô, e todo mundo que está do lado direito do J é maior ou igual que o pivô. Tá? E aí a gente vai andando com esses dois caras, de alguma maneira, até eles se encontrarem ou cruzarem. Quando eles cruzarem, o algoritmo acaba e você, né? Aqui, ó, o J cruzou com o I, né? O I passou para lá, o J passou para cá, e aí você tem a garantia de que todo mundo do P até o J é menor ou igual que o pivô, e todo mundo do I ou do J mais 1 até o R é menor ou igual é maior ou igual que o pivô. Né? E como que é a ideia do algoritmo? Bom, primeira coisa, você começa a andar com o J para a esquerda, né? O J começa aqui fora do vetor, né? Então você já começa a andar com o J para a esquerda, comparando com o pivô. Enquanto você tiver caras aqui grandes, né? Então lembra, grande é quem é maior ou igual que o pivô. Enquanto você tiver caras grandes, você pode ir andando. Aí, em algum momento, você vai achar um cara pequeno, né? E aí você para. E aí você começa a andar com o I. O I estava aqui, né? Então aí você começa a andar. Só que aí, ó, aqui você acha o pivô, né? Sempre na primeira iteração, o I vai, a primeira iteração do I, ele vai achar o pivô, porque o nosso pivô é o primeiro cara. Apesar de ser igual ao pivô, então ele é menor ou igual ao pivô, o algoritmo para, tá? Tanto do lado do J quanto do lado do I, se ele achar um cara, ele só anda quando a desigualdade for estrita. Né? Então, aqui ele só anda se o cara que estiver aqui é menor do que o pivô. E o J só anda quando o cara que estiver na posição dele for maior do que o pivô. Se for igual, eles param, tá? Então, esquece um pouco essa questão de ser igual, né? Só a gente sabe o seguinte, a gente estava andando e achou um cara grande, achou um cara pequeno, achou um cara grande aqui. Né? O I tem que ir andando e deixando só cara pequeno para o lado esquerdo. E o J tem que ir andando e deixando só cara grande para o lado esquerdo. Então, o J achou um cara pequeno e o I achou um cara grande. Eu estou com dois problemas na mão. Né? Antes eu estava com um, agora eu tenho dois. Mas o legal é que um é a solução para o outro, né? Aqui eu tenho um cara pequeno, aqui eu tenho um cara grande. Eu quero deixar caras pequenos à esquerda do I e quero deixar caras grandes à direita do I. O que eu faço? Troco. Eu troco o 3 e o 5. Ó. Coloco o 5 lá e coloco o 3 aqui. Certo? E aí, pronto. Todo mundo que está... Aí eu vou andar depois com I, né? E todo mundo que vai... Aí eu posso andar com I, que ficou um cara pequeno para cá. E posso andar com J, que ficou um cara grande para lá. E aí eu vou repetir, né? Aí aqui eu vou andar com J para a esquerda até achar um cara pequeno. E aí eu vou dar azar, né? No primeiro passo o J já vai achar um cara pequeno, ó, que é o I. Né? Aí eu paro. Aí eu vou tentar andar com I. Aí eu vou andando com I ó, até achar um cara grande.
O primeiro cara grande que você vai achar é o 6, né? 3 é pequeno, 2 é pequeno. Aí o 6 já é maior do que o 5, né? E aí eu paro. Certo. Mas aí, de novo, ó, eu achei um cara grande aqui e um cara pequeno aqui. Aí eu troco. Eu troco o 6 e continuo andando. Aí eles cruzam, né? No momento que eles cruzam, você sabe que o J ele está no limite. Todo mundo que está do J até o P aqui é pequeno. Todo mundo que está do J mais 1 até o R é grande. Certo? E aí você pode ordenar os dois. Então, esse, pessoal, é um separa, tá? É o separa original, né? Mas como eu disse, tem outros. Aqui também está errado, né? Não, aqui está certo, ó. Aqui está certo, o PR, ó. Então, vocês têm que lembrar, no quicksort, no separa, o R faz parte do vetor. Tá? O P e o R são índices válidos do vetor. Só está errado aqui, ó. Aqui o R deveria ser R. Então, esse aqui é um separa, né, que é o original, mas, como eu disse, existem várias outras ideias, várias outras maneiras de implementar de resolver esse problema de separação. Tá? E aí, esse algoritmo, o custo assintótico dele, de pior caso, é O de n ao quadrado. Tá? Se não me engano, quando o vetor está ordenado, ele acaba gastando O de n ao quadrado. Tá? O separa dá problema, porque quando ele está ordenado, né, o pivô, você escolhe como sendo o pivô o menor cara. Se ele estiver ordenado ao inverso, também vai dar problema. Né? De forma contraintuitiva, quando ele está ordenado, é o pior caso para esse algoritmo. Porque ele escolhe o pivô como sendo o menor cara, e aí ele não divide direito, né, os vetores. Ele fica degenerado. Né? Um vetor fica com um único elemento e o outro vetor fica com n-1 elementos. E aí ele acaba tendo que executar o algoritmo de separação n-1 vezes, e isso fica da ordem de n ao quadrado. Mas o que acontece com o quicksort é que ele tem esse pior caso de n ao quadrado, mas ele é muito raro, e se você fizer uma análise de caso médio, que é você fazer a análise assim, pega todas as combinações possíveis de vetor, né, de permutação de vetor, e calcula o custo do algoritmo, aí soma esses custos e divide pelo número de combinações, dá O de n log n. Sabe? Então, na prática, o quicksort é muito rápido, tá? Na maioria dos casos, ele é muito rápido. E aí uma vantagem muito grande dele para o merge sort é que ele não precisa de memória auxiliar, né? Ele não usa nenhum vetor auxiliar. Ele faz tudo in place, né? Faz tudo in loco. A memória que ele precisa é constante, né? Ele não depende do tamanho do vetor, ele faz tudo ali dentro do vetor mesmo. Tá? O merge sort, como eu falei, ele é n log n, no pior caso também, mas ele tem esse problema do vetor auxiliar que acaba deixando ele meio lento, porque tem que ficar fazendo cópias, né? E ainda usa muita memória. Dúvidas, pessoal? Nada, nenhuma dúvida? Alguém aí ainda? Bom, eu vou parar a gravação aqui.